noite, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês de novo. É a segunda vez que eu tô aqui, ó. No primeiro dia, meu nervoso tava aqui. No segundo, tá aqui. Então mudou um pouquinho, mas eu ainda tô nervosa. Então, vocês me ajudem. Combinado? Então tá bom. A gente tá numa série muito legal que chama Quem Dizes Que Eu Sou? Quem veio aqui nos outros episódios? Então, quem veio vai me ajudar a lembrar do que aconteceu para a gente atualizar todo mundo para quem não estava aqui, beleza? Então, vamos lá. Quem lembra sobre Mateus? Nossa, arrasou! Exatamente isso. Mateus ele era um cobrador de impostos, só que ele era judeu e ele cobrava impostos dos judeus. Então, por conta disso, os judeus achavam que ele era um traidor e eles odiavam ele. Mas o que Jesus fez com Mateus? Jesus convidou ele para jantar na casa dele junto com outros cobradores de impostos. Exato. Os fariseus passaram e falaram assim: quem é esse Deus teu Que senta com essas pessoas? com os cobradores? Exatamente. Jesus ampliou a conversa e falou: eu não vim ao mundo para curar os que estão bem, e os que estão mal. Muito bem. Jesus ele chamou Mateus para ser discípulo dele, não foi? E transformou a vida de Mateus por completo. E sobre esse aqui, ó, quem lembra sobre Simão? O que ele era? Parecido, boa. Ele era um zelote. O que significa ser um zelote? Ele era um guerreiro que protegia, ele matava pessoas, ele guerreava com pessoas, ele achava que essa era a forma que Deus queria que ele lutasse pelo evangelho. Mas era isso mesmo que Jesus queria? Não. Jesus também chamou ele para ser discípulo, não chamou? E transformou a vida dele por completo. Isso é muito legal. E hoje a gente vai ver mais uma pessoa que Jesus transformou. Quem será que é? Alguma... Ó, é uma dica, é uma mulher. Maria Madalena, muito bem. Hoje nós vamos falar sobre Maria Madalena. Ela também era uma das seguidoras de Jesus. E Jesus encontrou ela de uma maneira muito especial. Mas antes, vamos ver o que a gente sabe sobre ela. A gente não tem muita informação sobre, por exemplo, a família, ou de onde, como é que era a vida dela antes de encontrar Jesus. A gente sabe só um detalhe que eu já vou contar para vocês daqui a pouquinho. Mas a gente sabe que ela veio de uma aldeia da Galileia que chamava Magdala. Por isso que chamavam ela de Maria Madalena. Esse Madalena fazia referência a essa aldeia que é de onde ela veio, Maria Magdala. E aí a gente fala Maria Madalena. A gente também sabe que depois que Jesus chamou ela apresentou uma devoção sincera. O que é uma devoção sincera? Vocês sabem? O que é devoção? Não, não é uma oração. O que é uma devoção? Mais ou menos. Uma entrega, exatamente, uma entrega completa. Ela entregou a vida dela inteira e ela se dedicou nesse relacionamento com Jesus. E a parte mais linda da vida de Maria é que ela teve uma cura espiritual muito especial através do poder de Jesus. Quando Jesus encontrou ela pela primeira vez, ele transformou ela por completo. Vamos ver nesse versículo aqui, ó. Lucas 8, 2, fala assim: e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios. Então a Maria, ela vivia numa condição muito ruim, numa condição aterrorizante, que ela tinha essa possessão demoníaca e nada resolvia. Rituais religiosos, outros mestres, nada conseguia livrar ela desse mal que ela sofria. E aí Jesus, ele libertou ela completamente. E quando ela viu que isso era possível através de Jesus, aí que ela teve essa entrega total. Ela falou: Jesus é diferente, Jesus não é como os outros. E olha que legal. Em Jesus, ela se transformou uma nova criação, que é o que Jesus faz com a gente.
Olha esse versículo que legal, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo é nova criação. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. E esse é o poder de Jesus. E ele demonstrou isso através da vida de Maria, porque ele transformou Maria totalmente. As pessoas não reconheciam mais ela. Ela era uma pessoa que saiu de ser uma mulher muito aterrorizada por aquela possessão de demônios, para ser uma mulher completamente transformada. E foi isso que Jesus fez com ela, e é isso que ele faz com a gente. Então, por isso que a história de Maria é tão especial para nós. E olha que legal essa frase do Tim Keller. A cura de Cristo não é apenas um alívio, é uma transformação. Ele cura para nos tornar inteiros nele. Então, a obra de Jesus em nossas vidas é muito mais profunda do que só, às vezes, aliviar alguma dor ou alguma coisa. A cura de Jesus transforma o nosso coração por completo. A gente se transforma nova criação. É isso que ele faz em nós. E é isso que a vida de Maria fala pra gente. Então agora, pensando em tudo isso sobre Maria, a gente vai responder: quem será que Maria dizia quem Jesus era? Essa é a pergunta da nossa série, não é? Quem dizes que eu sou? E vocês sabiam que isso é um versículo? Quem dizes que eu sou? Vocês sabiam? Jesus fez essa pergunta para os discípulos dele. Porque naquela época começaram a falar muito mal de Jesus. Ah, Jesus é só um agitador. A gente não cantou aqui? Ele é um agitador. Jesus é só mais um que apareceu. Começaram a falar mal de Jesus. E os discípulos dele ficaram: Jesus, estou falando isso de você. E ele falou assim: mas e vocês? E para vocês, quem eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E é por isso que a gente está fazendo essa série. E aí a gente vai ver o que Maria dizia sobre Jesus. A primeira coisa que Maria dizia é que ele era muito mais do que um mestre. Por quê? Naquela época, haviam muitos mestres. Vira e mexe aparecia alguém que tinha muito conhecimento, sabia de teologia, sabia até sobre Deus bastante. E aí ele reunia um grupo e ensinava aquele grupo. Isso era um mestre. Ele era respeitado, ele era seguido, mas ela percebeu que Jesus não era simplesmente um mestre. Ele era algo a mais. Vamos ver o que ela percebeu? Um mestre era alguém que as pessoas aprendiam com aquele mestre. Mas Jesus era alguém para seguir. Tanto que Maria, outras mulheres e os discípulos seguiram a Jesus. Não só estavam junto com ele para aprender, mas seguiam todos os passos de Jesus. Por isso que ele era diferente de um mestre. Um mestre ensina o que fazer. Então ele vai lá e fala assim: olha, o certo é isso, isso, isso e isso. O errado é isso, 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 isso. É uma pessoa que transmite isso. Mas Jesus, ele transformou quem ela era. Era muito mais do que uma lista de regras. Às vezes não parece que a gente... Nossa, parece que o evangelho é só uma lista de regras. Tudo isso aqui pode, tudo isso aqui não pode. Não parece ser isso? Mas é muito além disso. Jesus, ele transforma a nossa vida para entender o caminho da vida eterna. E nesse caminho, sim, nós temos algumas coisas que a gente pode fazer, não pode, mas é muito além de uma lista de regras. E Maria percebeu isso em Jesus. O mestre, as pessoas tinham um profundo respeito por esse mestre. Nossa, ele é uma pessoa que tem muito conhecimento, é uma pessoa que nos ensina, então ele tinha muito respeito. Mas Jesus, ele era o verdadeiro amor. Então a relação com Jesus era muito mais profunda, era íntima. Não era um relacionamento distante, tipo, ele é o meu mestre. Ele é o meu mestre, mas ele é o amor encarnado. Então eles tinham uma relação com Jesus, a Maria tinha uma relação com Jesus de amor verdadeiro, de profundidade, que é o que ele quer ter conosco. Com os mestres, era uma oportunidade de um conhecimento acadêmico. Então você ia aprender muito, saber muito de teologia, saber muito sobre Deus. Mas com Jesus, é uma oportunidade de uma vida abundante. E Maria foi exemplo disso, porque a vida dela foi totalmente transformada. Não foi só conhecimento, ela sentiu na prática essa transformação. E isso é Jesus. Nunca é só conhecimento. Então a gente tem que ir muito além disso. E o mestre forma alunos.
Jesus formava uma verdadeira família. E foi isso que eles experimentaram com os discípulos e a população que eles tinham junto lá. Era uma relação de verdadeira família, de muito amor. E com tudo isso, Maria entendeu que Jesus era muito mais do que o mestre. Isso é uma coisa que ela dizia sobre Jesus. Não era só alguém que nos ensinava, era alguém digno de ser seguido, era alguém digno de confiança, alguém digno da nossa vida por completo. Isso que a gente aprende com Maria. Ela também nos fala que Jesus se fez homem e morreu. E olha que linda essa parte. João 19, 25, fala assim, ó. Perto da cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Na crucificação, não sei se vocês vão lembrar disso, estavam perseguindo os discípulos de Jesus e muitos deles fugiram, né? Nem todos os discípulos estavam lá na crucificação, mas Maria, ela permaneceu até o fim. Olha isso que lindo. A presença de Maria aos pés da cruz revela que o amor verdadeiro permanece quando tudo desaba. Ela ficou quando muitos não ficaram. E esse é o tipo de amor que ela tinha por Jesus. Ela não saiu do lado dele até o final. Então, ela é uma testemunha viva de que Jesus morreu na cruz, porque ela estava com ele até o último minuto, até ver ele realmente morrer na cruz. E ela pode nos dizer isso sobre Jesus. E a última coisa é que Jesus é Deus e ressuscitou. E olha que especial. Maria, ela não saiu do lado de Jesus, certo? Ela ficou até o final com ele, até o último respiro que ele deu na cruz. E depois disso, a gente vai ler, se você está com sua Bíblia, você pode abrir, João 20. João 20 vai trazer para a gente o relato da ressurreição. João 20, 11. João 20, 11. Fala assim, ó. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando, abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos. E esses anjos perguntaram, por que você está chorando? E ela respondeu, levaram meu Senhor. Esse momento, Maria foi visitar o corpo de Jesus no túmulo, porque ela queria cuidar do corpo, eles tinham esse costume de cuidar do corpo. E quando ela chegou lá, o corpo não estava mais lá. Ela ficou desesperada. Ela achou que tinham roubado o corpo de Jesus. E aí ela ficou muito, muito preocupada. Ah, pode acontecer. Alguém poderia ter roubado o corpo de Jesus. Ela ficou preocupada com isso. E ela começou a chorar. E os anjos perguntaram isso para ela. Por que você chora? E ela falou, levaram o meu Senhor. Não sei onde colocaram. Quando ela virou, ela viu um outro homem. E ela pensou que esse homem era um jardineiro. Olha só. Aí fala assim, ao virar-se, versículo 14. Ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não reconheceu. Mulher, por que está chorando? Ele perguntou. A quem você procura? Pensando que ele fosse um jardineiro, ela disse, se o Senhor levou embora o corpo do meu Senhor, me diga onde colocou e eu vou lá buscar. Então vamos lá. Ela não estava reconhecendo Jesus. Ele estava ali, ela achou que ele era um jardineiro, ela estava muito chateada, achando que tinham roubado o corpo de Jesus. E ela falou assim, me fala onde você colocou, se foi você, e eu vou buscar. O que Jesus fez? No versículo 16. Ele chamou o nome dela. Ele falou, Maria. Quando Jesus falou o nome dela, os olhos dela foram abertos. E ela entendeu que era Jesus ressurreto. Era Jesus vivo. Depois de ter visto ele morrer na cruz, ela estava tendo seus olhos abertos para entender que Jesus tinha ressuscitado. E ela percebeu isso quando ele chamou o nome dela. E é isso que Jesus faz com a gente. Ele chama a gente pelo nosso nome. Ele nos conhece por completo. Quando ele falou Maria, ela se voltou para ele e ela exclamou Rabone, que é uma palavra que significa mestre. E Jesus lhe disse, não fique aqui comigo, vai contar para as pessoas o que você viu. E aí esse versículo fala para a gente assim, ó, João 20, 18.
Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: Vi o Senhor, e contou o que Jesus havia falado. Ela ficou maravilhada. E Maria, ela se tornou, olha que especial, a primeira testemunha que viu Jesus vivo. A primeira pessoa que Jesus apareceu vivo foi para Maria. E, gente, isso é muito especial. Por quê? Naquela época, o testemunho das mulheres não era muito levado a sério. Quando eles queriam confirmar uma informação, eles iam atrás de testemunhas homens. Mas Jesus não se importou com isso. Ele não se importou com isso. Ele apareceu para Maria pela primeira vez. E quando ela relatou que viu Jesus vivo, nem todo mundo acreditou, mas não importava, porque ela sabia quem ela tinha visto. Ela sabia que era Jesus, ela sabia que ele estava vivo. Por isso que ela pode nos afirmar que Jesus é Deus e ele ressuscitou. Ela experimentou esse relacionamento com Jesus. Ele sendo homem, vivendo aqui na terra, viu o sofrimento dele na cruz, mas ela foi testemunha de que ele tinha ressuscitado. Então isso é muito poderoso. E ela foi escolhida pelo Senhor para ser essa primeira testemunha ocular de que viu Jesus vivo. João Calvino fala assim pra gente: a ressurreição de Jesus é a prova soberana de que ele é Deus e o sucesso do seu plano redentor. Jesus ele tinha um plano, Deus tinha um plano para a humanidade desde que enviou Jesus para a Terra. E esse plano era o plano da redenção. Antigamente, no Velho Testamento, tinha muitos sacrifícios. Vocês lembram disso na história? Eles pegavam os cordeirinhos e eles matavam esses cordeirinhos como um sinal de perdão dos pecados, como se aquele sangue derramado fosse o perdão dos pecados. E Jesus, ele veio para substituir esses sacrifícios. Ele veio para ser o sacrifício perfeito. Ele veio para ser o último sacrifício. Não ia precisar mais daqueles rituais. Ele veio acabar com isso. E se ele não tivesse ressuscitado, não teria dado certo. Porque seria somente mais um sacrifício, como de um outro cordeiro. Mas não, ele era diferente. Ele era o Cordeiro de Deus. Ele foi escolhido por Deus para tirar o pecado do mundo. E por isso que a gente poder ver que Maria foi uma testemunha da ressurreição de Jesus, comprova que esse plano foi perfeito. Comprova que Jesus ressuscitou e comprova que ele concluiu o seu plano. Ele concluiu. Ele precisava sofrer, mas ele ia ressuscitar. E esse plano completo traz salvação para nós, traz vida para nós. E a gente vê isso através da vida de Maria. E uma coisa que a gente aprende com ela é que, mesmo que não percebamos a presença de Jesus em algumas situações, ele nos chama pelo nome e nos lembra que nos conhece por completo e está presente. Isso aconteceu com Maria. Ela estava ali perto do túmulo, ela não sabia onde estava Jesus, mas quando ele chamou o nome dela, ela percebeu que ele estava ali com ela. Isso pode acontecer com você às vezes. Parece que você está sozinha, parece que Jesus desapareceu, você não está enxergando onde ele está, e ele chama você pelo seu nome. E aí você percebe que ele sempre estava ali. Ele sempre está ali. E ele nos conhece completamente. A gente pode confiar nisso, porque é uma verdade de Jesus. E para a gente refletir e praticar, primeiro, não existe condição tão grave que Jesus não seja capaz de curar. Jesus encontrou Maria numa situação muito ruim, uma situação que muitas pessoas falariam assim: não tem mais solução, não tem jeito para Maria. E ele curou Maria. Então não importa a situação, não importa o problema, não importa a condição, não importa nada. Jesus ele tem poder suficiente para curar qualquer situação e transformar qualquer situação. Ponto 2. Entender que Jesus era completamente homem e completamente Deus é essencial para o nosso relacionamento com ele. Maria comprovou isso. Maria comprovou que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Ela viu ele sofrer como homem, a vida dele aqui na terra como homem, e viu ele ressuscitar como Deus. E nós precisamos ter essa convicção no nosso relacionamento com ele, de que Jesus é homem e Deus. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. E por isso ele entende o nosso sofrimento, porque ele viveu nossos sofrimentos.
Ele viveu o que a gente sofre hoje, ele viveu nossas tristezas, nossas dores, ele sabe o que é. Mas ele venceu tudo isso na sua humanidade. E o seu plano como Deus de ressuscitar nos livra do pecado, nos livra do poder dessas coisas ruins. E a gente precisa acreditar nisso. E por último, para conseguirmos enxergar quem Jesus realmente é, precisamos conviver com ele. E é isso que Jesus está perguntando hoje para vocês, gente. Quem vocês dizem que eu sou? Essa pergunta é para você. Jesus perguntou isso para os seus discípulos e ele queria saber o que eles achavam. Quem sou eu para vocês? Ele perguntou. E ele faz essa pergunta hoje para vocês. Quem vocês dizem que eu sou? Eu quero que vocês pensem sobre isso. Porque não tem como a gente conhecer Jesus se a gente não convive com ele. Por exemplo, o que vocês sabem sobre mim? Meu nome? O que mais? Que eu sou casada com o Vini. Que eu vou ter um filho. O que mais? Que eu tô aqui hoje falando com vocês. É isso. Mas o que vocês têm que fazer para vocês me conhecerem profundamente? Tipo, meus problemas, minhas aflições, minhas dificuldades, minhas alegrias, onde eu moro, o que eu gosto de comer. Convivendo. Essa é a única maneira de vocês falarem assim, ó, a Marina isso, aquilo, convivendo. E essa pergunta que Jesus faz nos traz para essa reflexão. Quem vocês dizem que eu sou? O quanto vocês têm convivido com o Senhor de verdade, num relacionamento pessoal com Ele, para saber quem Ele é. A gente aqui junto aprende muita coisa. Hoje a gente aprendeu muita coisa sobre Jesus. A gente está todo mundo aqui junto. Mas a melhor forma de você conhecer Jesus é o seu relacionamento pessoal com Ele. É Ele revelando para você no seu coração, na sua intimidade, quem Ele é. Então não fica dependente só do que a gente faz aqui. Não fica dependente só do que os seus pais falam para você. Jesus está chamando vocês para ter um relacionamento íntimo e exclusivo com Ele. Ele vai falar para vocês quem Ele é. Então busquem essa convicção para vocês poderem falar, Jesus, você é isso, você é bom, você é meu pai, você me salvou, você é o Cordeiro de Deus. Mas não só como palavras que alguém te falou alguma vez, mas porque você realmente experimentou isso. Porque você realmente entendeu isso. Esse é o poder do Evangelho, essa transformação. E a gente só vai conseguir viver isso estando com Jesus, vivendo com Jesus, aprendendo com Jesus, caminhando com Jesus. E eu queria orar por vocês. Vamos orar? Fechem seus olhos. Senhor Jesus, nós agradecemos muito, Senhor, por esse dia, por esse momento tão especial, Pai, que a gente pode estar juntos e louvar, e cantar, e ouvir sobre essa palavra. E a gente aprendeu hoje, Pai, que o Senhor tem feito uma pergunta para nós. Quem nós dizemos que o Senhor é? E nós queremos ser capazes de responder isso porque nós temos experiências pessoais com você, não porque alguém nos contou quem você é. Então eu peço, Pai, que cada um dos meninos aqui, Senhor, das meninas aqui, possam experimentar um relacionamento pessoal com você, Jesus. Um relacionamento real, onde o Senhor mostra para eles quem você é e que eles possam declarar com convicção quem você é. Não somente da boca para fora ou somente porque ouviram alguém falar, mas que eles saibam por experiência deles, Pai, quem o Senhor é. Que eles possam experimentar que o Senhor é bom. Que eles possam experimentar que o Senhor é um Pai bondoso, que o Senhor é um Pai presente, que o Senhor conhece eles pelo nome. O Senhor não esquece o nome deles, o Senhor não esquece os problemas deles, o Senhor está presente ali todos os dias, vivendo ao lado deles, Pai. E que eles possam sentir isso de verdade, que a gente possa sentir isso de verdade. Porque é fácil esquecer, Pai. Às vezes a gente, no dia a dia, a gente não percebe, a gente esquece, mas através do seu Espírito Santo, que o Senhor nos relembra essa verdade, de que o Senhor está com a gente, de que essa presença é real, que nós podemos confiar em você, Pai. Obrigada por cada um deles, Senhor, e que eles sejam realmente impactados pela tua presença, Senhor. Não somente hoje, mas todos os dias, Senhor, até o fim. Nós te amamos muito e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.